Como lidar com clientes mal educados e irritados aí no seu pós-venda? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Olavo Centeno e aqui a gente fala sobre peças, serviços e acessórios. Sim, tudo sobre pós-venda de concessionária. E como eu disse no início, a gente vai falar um pouquinho sobre como lidar, como tratar clientes irritados e mal educados no nosso pós-venda. E tá cheio de situações desse tipo, principalmente clientes irritados. A verdade é que não tá fácil para ninguém. Pensa toda e qualquer situação que foi extremamente desafiadora nos últimos 12 meses, você vai perceber que tem sim sido difícil para todo mundo. E quando a gente está falando em pós-venda, o nosso pós-venda, pessoal, a gente lida ou com a ferramenta de trabalho do nosso cliente. Estamos falando aqui em caminhões, estamos falando aqui em implementos agrícolas e rodoviários, automóveis e motocicletas, porque muitas pessoas utilizam desses veículos para ganhar o seu dinheiro. Então, quando essa ferramenta ela deixa ele na mão, para de entrar dinheiro no caixa. E isso é muito complicado, é muito desafiador. Principalmente quando o nosso cliente adquiriu esse produto, esse veículo, exatamente novo para evitar dor de cabeça. Então, quando acontece alguma coisa, naturalmente ele fica chateado, ele fica frustrado e irritado. Pô, ele está deixando de ganhar dinheiro. Na outra ponta, nós também temos situações em que são provocadas, infelizmente, por nós mesmos. A gente, a gente peca muitas vezes. Muitas e muitas vezes prometemos algo e acabamos não cumprindo. E é fundamental, nós já fizemos um episódio só sobre isso, de cumprir as nossas promessas, mas nem sempre é possível. E é muito chato ter que ir uma, duas, três, quatro, cinco vezes a mais para resolução de algo. Isso deixa qualquer cliente irritado, frustrado. Se você tem dificuldade de encontrar um horário dentro do período de trabalho para se deslocar até um lugar para resolver um problema pessoal, imagina o nosso cliente. É um caos para ele também. Então, isso torna o cliente irritado. E tem sim também a questão do cliente que é só mal educado mesmo. E isso não tem jeito, pessoal. A educação, saber o trato com as outras pessoas, entender que, apesar de estarmos ali 100% disponíveis para a resolução de problemas dos nossos clientes, para encantá-lo, para fazer com que os sonhos deles sejam realizados, muitas vezes quem está do outro lado acredita estar numa situação superior à nossa e acaba cometendo alguns erros. Então a gente precisa saber lidar com isso. Para mim, o primeiro ponto fundamental para lidar com clientes tanto irritados quanto mal educados é ter equilíbrio emocional. Não tem jeito. E claro, você pode dizer, é fácil falar, difícil fazer. 100% concordo contigo. Não é fácil ter equilíbrio emocional, mas ele é fundamental para ter sucesso profissional. Isso não tem jeito, pessoal. Tem centenas de livros aí muito bacanas. O Daniel Goleman é um dos que escreveu muito sobre inteligência emocional. E inteligência emocional e equilíbrio emocional são sinônimos, nós precisamos saber lidar com isso. Nós precisamos entender que existem situações que têm um gatilho que tira a gente da nossa situação normal e faz com que a gente vá perder a cabeça. Simples assim. E o perder a cabeça é muito ruim. Quando a gente começa
a ficar esquentado, quando nós começamos a nos irritar também com a irritação do cliente, com as palavras do cliente, com o apontamento do dedo em riste do cliente, quando isso nos incomoda, a gente começa a se distanciar dele e ao se distanciar do cliente, a gente escuta menos o cliente e a gente acaba não tendo condições de propor uma solução. E aí, meu amigo, fica uma luta, uma briga entre duas pessoas que tende sempre a ser pior para o lado do colaborador de qualquer empresa. Então é fundamental o equilíbrio emocional. E sobre o equilíbrio emocional, a última coisa que eu quero falar dele aqui é o seguinte: tente descobrir quais são os gatilhos que te tiram da tua condição de tranquilidade e começam a te levar para um lugar que possa te prejudicar. Tem algumas coisas, algumas palavras. Você é um ladrão, você é mentiroso, você falta com a verdade, vocês aqui são incompetentes, dedo em riste, sei lá, tom de voz mais alto. Algumas coisas são gatilhos, cada um tem o seu. Então a gente tem que começar a ficar se monitorando quando tem um cliente desse na nossa frente e sentindo. E é fácil, pessoal, é o calor, é a pressão no peito, é o batimento cardíaco subindo. Isso tudo começa a te mostrar que você está na beira de perder a paciência com ele. E isso é um gatilho. Você começa a perceber, pô, isso é um gatilho. Claro que naquela hora você tem que pedir ajuda para alguém aqui, para que você não estoure. A gente começa a compartilhar esse momento com outros colegas, pedindo ajuda, para nos ajudar a atender esse cliente, porque vai dividindo essa pressão, não vem só em você, acaba sendo dividido e aí é mais fácil lidar com isso. Mas depois que passar esse episódio, é fundamental você revisitar aquela situação e pensar assim, poxa, por que quando o cara fala você é um ladrão, isso mexe comigo? E aí começar a tratar internamente de maneira muito tranquila. Primeiro, você não é ladrão. Foi um entendimento que o cliente teve em relação a uma situação. Então você entende, esse cara, quando o cara me chama de ladrão, não tem por que eu perder a minha cabeça. Eu tenho que começar a aprender a lidar com isso. E aí, para cada gatilho, você começar a aprender a lidar com esse gatilho, isso vai fazer com que a tua tolerância, sabe, em relação a esses gatilhos, ela comece a aumentar. E isso é muito bom, porque quanto mais resiliente nós somos às pedradas que tomamos do outro lado, mais fácil é passar por elas. Então, por favor, inteligência emocional. Descubra aí quais são os seus gatilhos. Outro ponto é, bom, eu conheço meus gatilhos, tenho inteligência emocional, agora eu preciso ter uma escuta ativa. Porque a verdade é o seguinte, pessoal, tirando o cara mal educado, que é poucos, a maioria está irritado mesmo conosco, ou com o produto, ou com a situação, ele tem algo para nos dizer. Tem verdade sendo dita naquele monte de gritos e xingamentos. E aí é importante a escutativa. Porque apesar de ter uma neblina densa na nossa frente, nós temos que ser capazes de enxergar o que está por trás dela. Esse é o papel de qualquer pessoa que atende um cliente no pós-venda. Tem que entender o que está sendo dito nas entrelinhas. E a escutativa ela é importante. Então, muitas vezes, através do grito, do xingamento, dos palavrões, das frases rudes, existem grandes verdades. E é nelas que nós temos que nos apoiar para poder ir para o que eu acredito ser um ponto-chave, que é lá na frente ter uma resolução. Então, tenha uma escutativa. Escute o cliente e filtre o que está ali. Agora, você está lidando bem com a sua emoção, você está escutando bem o seu cliente, você precisa apresentar para ele, mostrar empatia e compreensão. Porque se o cliente está irritado, algum motivo tem. E eu sei que nós do pós-venda, nós às vezes achamos os clientes muito exagerados, mas a verdade, pessoal, a verdade é que
Vamos combinar, você paga 100 mil reais num automóvel, 500 mil num caminhão, 1 milhão no implemento agrícola, você paga 20 mil numa moto para trabalhar o dia inteiro e aquele negócio estraga. E aí você não tem a peça para resolver. Você já levou 3, 4 vezes e o pessoal está com dificuldade de fazer o diagnóstico. Você já trocou 5 vezes a mesma peça e a peça que é aplicada ela dá problema novamente. Sabe, são centenas de coisas que a gente sabe que acontece todo santo dia no nosso pós-venda. E vamos combinar, isso é uma droga para o nosso cliente, seria uma droga para nós também. O cara está irritado e a gente tem que compreender, mostrar empatia e compreensão. Nós estamos ali assentados no ar-condicionado, quando consultores técnicos, nós estamos ali na nossa empresa, trabalhando, recebendo nosso salário, nós estamos tranquilos ali. E o cara que está ficando sem o ganha-pão dele, ele que tá se deslocando, ele não queria estar ali, ele tem que ir até a gente porque alguma coisa aconteceu. Então, mostre empatia e compreensão. Diga que você entende pelo que ele está passando, diga que não é aceitável isso realmente e que você está ali 100% disponível para resolução do problema, que aí é o próximo tópico. Ó, nós temos controle emocional, nós estamos com uma boa escutativa, nós estamos mostrando empatia e compreendendo que não é fácil para o cliente estar ali, e agora a gente tem que apresentar uma solução. E a gente só vai conseguir apresentar uma solução para o cliente, propor algo, se a gente estiver tranquilo, se a gente escutar claramente, se a gente deixar ele perceber que, pô, nós estamos do lado dele, então agora ele vai escutar o que nós temos para propor. Aí a gente apresenta uma resolução. Isso é fundamental. Ué, 4 etapas que podem nos ajudar muito a atender clientes estressados. Equilíbrio emocional, uma escuta ativa, mostrar empatia e compreensão e apresentar uma solução, propor algo. Indo nesse caminho, clientes irritados, frustrados, chateados, bravos, serão mais fáceis de serem atendidos. E os mal educados, Olavo? Quando é pouca coisa, a gente tolera. E quando é muita coisa, aí está na hora de deixar eles irem embora. É a hora em que nós temos que ser capazes, como empresa, de dispensar aquele cliente que faz mal para o grupo de colaboradores. Jamais permita que um único cliente mal educado destrua toda a moral do teu time todo do pós-venda. Isso, ao ser permitido, é perder os colaboradores, os colegas e os bons profissionais vão embora. E o que ficará por medo de não ter outra coisa para fazer, e esses não é bem aqueles que nós queremos ter ao nosso lado, assim como clientes mal educados sem razão são pouquíssimos e às vezes é melhor deixar que eles partam para a concorrência. Tá aí, dicas rápidas para clientes estressados ou mal educados. Sucesso, muitas vendas e a gente se vê aí no próximo episódio. Tchau, tchau.